Pai, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu precioso nome. Nós sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. A tua presença ela é real no nosso meio, porque o Senhor prometeu isso. E o Senhor não pode mentir. Não entendemos como é que funciona, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Nós somos pequenos, somos limitados, Senhor, na nossa compreensão. Mas cremos, porque a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. Então o Senhor está presente aqui, porque nós estamos reunidos em teu nome. O Senhor está presente em qualquer que seja o lugar onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco por meio da tua palavra. Hoje, com certeza, não será diferente, Senhor. Meu Deus, vem trazer consolo, vem trazer fortalecimento, Senhor, para todo aquele que o Senhor trouxe aqui nessa noite para escutar a tua voz. Senhor, nada acontece por acaso. O Senhor não trabalha com acaso, afinal de contas, a palavra diz que ainda a palavra não nos veio à boca e o Senhor já conhece todas elas. O salmista diz: para onde me irei do teu espírito? Se subo ao mais alto monte, o Senhor ali está. Se desço ao mais profundo abismo, ali o Senhor também está. Nós não temos como escapar do Senhor. Por isso nós acreditamos num Deus todo-poderoso, um Deus que não trabalha com acaso. E sabemos que o Senhor trouxe aqui nessa noite aqueles que o Senhor quis trazer para ouvir a tua palavra. Então, meu Deus, que essa mesma palavra abençoadora, ela não volte vazia, Senhor, e que ela venha cumprir o propósito para que foi designada. Nós te pedimos para que o Senhor venha fazer transformação na vida daqueles que estão aqui para ouvir a tua voz. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus amados irmãos, visitantes. Em vários pontos das Escrituras, você já deve ter se deparado com versículos que diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Paulo, por exemplo, em uma de suas cartas, ele disse: sejam os meus imitadores como eu sou de Deus. E ao longo das Escrituras você vai ver que Deus ele trabalha em cima desse propósito. O propósito maior de Deus para mim e para a sua vida é transformar o meu e o seu caráter em semelhança ao caráter de Jesus Cristo. É por isso que você ouve esse apelo: sejam os meus imitadores, sigam os passos de Jesus, andem como Jesus andou, pensem como Jesus, ajam como Jesus, porque esse é o plano de Deus para a vida dos seus filhos. Isso tudo implica em santificação. O cristão, o salvo em Jesus, foi chamado para ser santo. A palavra diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Fomos chamados com esse propósito bem definido: santidade. E santidade nada mais é do que separação. Deus me chama para ser separado, porque Deus quer trabalhar na minha vida, Ele quer trabalhar na sua vida. O que muitos não entendem é como funciona esse processo de santificação. É por isso que algumas pessoas ainda, alguns cristãos, ainda vivem da maneira que acham que devem viver. Eu tenho a Jesus no meu coração, quem é você para me julgar? Eu faço o que eu quiser porque Jesus me chamou para a liberdade e eu posso viver a vida da maneira que eu quiser e ninguém pode me julgar por conta disso. Hoje pela manhã eu estava conversando com uma irmã e ela ficou um pouco assim, querendo entender como é que funciona esse processo. Como é que muitas pessoas dizem que Deus já preparou o destino, Deus já escreveu a nossa história, então eu apenas estou vivendo porque o que acontece na minha vida já estava determinado e Deus fez, então eu não tive como fugir. Muitas pessoas estão indo para um caminho estreito de interpretação das Escrituras, estão vivendo de qualquer forma e colocando a responsabilidade dos seus erros em Deus. Se eu fiz isso foi porque Deus decretou, Ele planejou, e eu estou levando a minha vida. Um cristão verdadeiro não pensa dessa forma. Aí eu falei para essa irmã nessa manhã: olha, minha irmã, nenhum ser humano entende como é que funcionam os desígnios de Deus. Porque se entendesse plenamente, ele deixaria de ser Deus. Uma coisa é certa: Deus é Deus, Ele é soberano, já escolheu os seus eleitos, já elegeu um povo antes da fundação do mundo, já preparou a salvação para essas pessoas. Mas em contrapartida, não devemos anular a nossa responsabilidade. Se Deus é Deus, Ele também diz que nós somos homens, e homens responsáveis e conscientes pelos nossos erros.
O que eu quero trazer à luz ao seu coração, aliás, o que Deus pretende trazer através das Escrituras no seu coração é como funciona a verdadeira santificação. Qual é o meu papel como cristão e qual o papel de Deus para a minha vida nesse processo de santificação? Alguém, interpretando esse versículo, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Alguém usou esse versículo e disse que o cristão ele pode viver a vida levando pela fé. Afinal de contas, não é mais ele quem vive. Mas olha só o versículo 20 de Gálatas capítulo 2. Todos têm? Olha o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí certa pessoa lendo esse versículo disse assim: eu posso agora viver a minha vida de qualquer forma, afinal de contas a vida não é mais minha, é Jesus quem vive em mim. Então o que eu fizer ou deixar de fazer, Jesus é o responsável, porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Onde está a responsabilidade de santificação? Não tem mais. Onde está? Como é que anula de maneira clara esse versículo em Hebreus? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. Versículos 11 e 12. Olha o que o escritor aos Hebreus deixa registrado. Hebreus 6, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas o quê? Imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam o quê? As promessas. Recebam o apelo, sejam imitadores daqueles que pela fé herdam as promessas. Tem mais um apelo que Pedro faz na segunda carta que ele escreve. Avance um pouco a sua Bíblia, as páginas da sua Bíblia, e vá para a segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, perdão, segunda Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Segunda Pedro 1, a partir do versículo 5. Diz as Escrituras: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o quê? O amor. Percebam que isso é apelo ao comportamento de santificação. Como é que eu posso viver a minha vida de qualquer forma sendo cristão? Como é que eu, tendo conhecimento das Escrituras, tendo conhecimento daquele que invadiu o meu ser, que é o Espírito Santo, eu posso viver de qualquer forma? Não, a Bíblia ela traz um apelo quanto a isso. Mas talvez o problema maior em torno da santificação, para jovens e adultos, se dá na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Filipos. Volte algumas páginas da sua Bíblia e abra em Filipenses,
Você tinha lido Gálatas, você vai pular para Efésios, depois você vai para Filipenses, capítulo 2. E eu quero me deter nessa noite aqui em Filipenses 2, porque 2 versículos aparentemente contraditórios têm confundido muito a cabeça de alguns cristãos sobre o que significa a responsabilidade de Deus e responsabilidade do homem no processo de santificação. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Abra sua Bíblia lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Versículo 12. O homem agindo, o cristão agindo. Versículo 13. Deus agindo. Aí algumas pessoas dizem assim: mas eu só posso efetuar alguma coisa, eu só posso querer alguma coisa se Deus quiser que eu queira. Então eu estou como uma espécie de robô nas mãos de Deus, porque a Bíblia está falando aqui no versículo 13 que é Deus quem efetua em mim o quê? O querer, como o realizar. Só que o versículo faz parte de um contexto. O versículo 12, a palavra do mesmo Deus orienta os cristãos num processo de santificação. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Vivam uma vida santa. Mas como é que eu posso entender isso? Por que o apóstolo Paulo ele estaria nos ordenando a desenvolver a nossa própria salvação, se é Deus quem está operando em mim o querer quanto o efetuar? Percebam que Paulo ele não está preocupado em explicar aqui a respeito de tudo que envolve o ser chamado Deus. Paulo não está preocupado com isso. Ele está sendo usado por Deus para mostrar que o homem cristão, a mulher cristã, tem uma responsabilidade no processo de santificação e Deus também tem uma responsabilidade nesse processo. Aí eu falei para a irmã essa manhã, ela disse assim: porque eu estava preocupada porque algumas pessoas têm falado que Deus escolheu um grupo antes da fundação do mundo. Mas qual o sentido de Deus ter escolhido um grupo de pessoas, como está lá em Efésios, e o evangelizar? É perda de tempo, talvez. É perda de tempo. Hoje nós saímos para evangelizar. Aí eu disse assim para ela: por que nós evangelizamos? Você acabou de ler aqui que Deus escolheu um grupo antes da fundação do mundo, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas a gente encontra em Mateus, capítulo 28, uma ordem. Deus disse: vão por todo mundo, ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o Evangelho. Por que eu vou pregar? Por que eu vou falar de Jesus? Porque Deus mandou. Não é porque eu não entenda como Deus trabalha que vai anular o fato da sua soberania e da nossa responsabilidade. O que eu preciso entender é que as Escrituras estão repletas de ordens, ensinamentos práticos para que eu e você possamos viver uma vida diferente do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus. E que eu e você nós temos uma responsabilidade muito grande de viver uma vida que glorifique ao Senhor através do processo de santificação. Paulo simplesmente afirmou os dois lados: Deus soberano, você responsável pelos seus atos. Então vamos à nossa parte. Filipenses capítulo 3, aliás, capítulo 2 ainda. Nesses 2 versículos. O versículo 12 tem uma frase aí que eu destaco como a frase principal, que é: desenvolvei a vossa salvação com temor e o quê? E tremor. Só para você ter ideia, o verbo que foi traduzido aí para a palavra desenvolver, ele está conjugado no presente do imperativo. Sabe o que significa isso? Que nem eu, nem você temos opção. Deus está dando uma ordem. Deus está dizendo para mim e para você:
desenvolvam a vossa salvação. Essa é a minha parte e a sua parte nesse processo de santificação. O problema é que algumas pessoas, de maneira errada, concluíram que esse desenvolver a salvação significa que eu preciso me esforçar para garantir o meu espaço no céu. Quando a Bíblia está dizendo que eu tenho que desenvolver a minha salvação, alguns entendem que eu preciso fazer alguma coisa para merecer a salvação. Não é isso que o versículo está dizendo. Até porque Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do quê? De obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então o versículo não está dizendo que eu tenho que lutar e me esforçar para garantir a minha salvação. Não é isso que a palavra está dizendo. Até porque, se você abrir a sua Bíblia, fique com o dedo aqui em Filipenses e volte um pouco para Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Você que está aqui nessa noite que talvez ainda não conheça Jesus, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia deixa claro isso aqui, ó. Romanos 3, versículo 20. É Deus quem está falando. Romanos 3, versículo 20. Olha o que diz lá. Todos têm? Romanos 3, 20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E olha o versículo 23 e 24. Pois todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, sendo o quê? De que forma? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Por isso que nós aproveitamos o nosso tempo falando de Jesus, mostrando que só há salvação em Jesus, independente de placa de igreja, independente de pastor, independente de pastora, de homens e mulheres. É a Bíblia quem está dizendo isso. A ideia do desenvolver a salvação é uma ideia de buscar a santificação todos os dias das nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Se você não se esforça para fazer isso, o mundo que não conhece a Deus vai continuar rotulando você como um crente que não vale nada, como um crente que só está interessado nas suas próprias coisas, como um crente que é crente dia de domingo na igreja, mas fora vive uma vida que nem parece que é cristão. Tem igrejas abrindo portas aí dizendo que venha como você está, é verdade. Jesus convida você como está, mas Jesus nunca disse que é para você permanecer como você está. Ele nunca disse isso. E muitas igrejas abrem as portas e dizem: venha como está e viva a sua vida, porque você foi chamado para ser livre. E é por isso que você é rotulado. Ah, lá os crentes, ó, todos hipócritas, porque não entendem que tem uma responsabilidade nesse processo de santificação. Você tem que buscar a santificação através da graça do Senhor Jesus. Desenvolvei a vossa salvação. Isso não é uma ordem dada para os incrédulos, é uma ordem dada para os cristãos, para que eu e você possamos trabalhar para desenvolver a nossa salvação. Em 1 Coríntios, abra na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo ele não lutou em vão, não. Ele perseguiu a santificação com o máximo de esforço. Olha em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Isso aqui é uma luta pela santificação. É uma luta que entende de maneira clara que estamos nesse mundo e precisamos valorizar esse processo de santificação, que eu preciso me esforçar, que eu preciso anular os meus prazeres, os meus gostos, para fazer a vontade do Senhor, que eu tenho que me reservar desse mundo. Não é me reservar no sentido de ficar enclausurado, eu preciso me reservar das práticas que esse mundo tem, que não trazem nada, só desgosto e desilusão. Mas tem pessoas que ainda insistem em permanecer como se fossem nesse mundo. O cristão, aquele que já entregou a vida a Jesus, não é mais nesse mundo e tem que viver de maneira diferente. Não pode viver da mesma maneira. Irmãos, Jesus está voltando. E se você não internalizar essa verdade bíblica, a sua vida vai ser a mesma coisa. Dia após dia, aquela mesmice. Você tem que se esforçar, você tem que desenvolver a sua salvação. Essa ordem para desenvolver a salvação, ela se refere a lutarmos com um objetivo. Essa expressão fala de resolver algo, de aperfeiçoar. Poxa, Deus me deu a salvação, eu tenho que ficar parado esperando a sua volta? Eu tenho que ficar sentado agora para receber aquilo que eu posso usufruir aqui na terra? Não. Eu tenho que agir, eu tenho que movimentar. Eu tenho que mostrar ao mundo a diferença que Jesus faz na minha vida. Porque se eu não faço isso, se você não faz isso, para que Jesus te salvou? Para você ficar sentado? Para você não evidenciar que tem algo diferente na sua vida? Tem que ter um objetivo. Paulo e outras pessoas tinham esse objetivo. Ele desejava muito que os cristãos lá em Filipos desenvolvessem essa salvação até a perfeição, porque ele tinha o desejo de ver aqueles cristãos conforme a imagem de Jesus. Hoje ninguém quer mais imitar Jesus. Porque eu sou eu. Eu vou seguir aquilo que eu aprendi, depois eu vejo se dá para imitar. Nós precisamos imitar a Jesus todos os dias. Jovens, adultos, idosos, crianças são conclamados a imitar a Jesus. Temos que imitar o Senhor. Voltando lá para Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 12. Percebam que aqui é a nossa parte, a nossa responsabilidade, um só versículo. Versículo 12. Eu destaquei aqui pelo menos 5 frases que são chaves e que vão nos ajudar a entender como desenvolver a nossa salvação, como nós somos responsáveis, Deus sendo soberano, e como eu sou responsável por desenvolver a minha salvação. Então, 5 frases. A primeira frase que eu destaco, eu acho interessante, é que ele começa esse parágrafo, esse versículo, dizendo assim, assim, pois. Isso aqui deve chamar a minha e a sua atenção. Por quê? Aparentemente não quer dizer nada, mas quando você vê um foco maior no contexto, você começa a entender que Paulo quer que eles compreendam o exemplo que foi apresentado na carta. Você que é bom de português aí, eu nunca fui bom nos meus estudos em português, odiava português, e aí eu pensei assim, olha, quando eu entrar, o meu curso vai ser só de cálculos, vai ser matemática, ensino em faculdade, perere, parará, porque eu vou me distanciar de português. Aí Deus disse assim, para lá meu jovem, você vai fazer seminário. Aí eu pensei, bom, pelo menos no seminário, as línguas que eu vou aprender lá, grego, hebraico, talvez o aramaico da vida, mas não vou aprender português. Quem disse? 2 anos de português. Pedi, só Deus sabe o que eu pedi, mas eu não estava aguentando mais de português. Mas eu entendo, hoje entendendo, nesse assunto aqui, que o assim, pois, ele está chamando a nossa atenção para algo que também já foi dito anteriormente. Paulo, ele queria que os cristãos em Filipos compreendessem algo que já foi apresentado. Porque essa expressão, irmãos, assim pois, elas nos levam a voltar um pouco. Você volta para o capítulo 2, a partir do versículo 5. A partir do versículo 5, nesse contexto, Paulo está falando aqui da vida de Jesus. Ele diz assim, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Ele é o padrão. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana.
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus fez o quê? O exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus aconteça o quê? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o quê? Pronto, então o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, no versículo 12, ele começa: assim, pois, amados meus, como Jesus é apresentado, sendo o próprio Deus encarnado, na forma de homem, e ele não usurpou o ser igual a Deus, antes ele se humilhou, se esvaziou, ele foi obediente. Vocês devem fazer a mesma coisa, porque vocês têm um modelo. Jesus é o padrão, então vocês podem fazer isso. Humildade, obediência, submissão, tudo isso semelhante a Jesus. Essa é a essência da dedicação a uma verdadeira santificação. Se eu começo a colocar o padrão de Jesus na minha vida, eu vou me esforçar para andar como ele. Segunda frase desse versículo 12. Primeira, assim pois. Segunda, amados meus. Paulo está dizendo: entendam que vocês são amados. Irmãos, isso não quer dizer que a igreja de Filipenses, a igreja lá dos Filipenses, era a igreja perfeita. Não era, não. Era a igreja que tinha suas falhas, que tinha os seus problemas. Aparentemente naquela igreja havia orgulho, havia desunião. Senão Paulo não teria dado tanta ênfase. Volte para o capítulo 2, só que os versículos 1 e 2. Aliás, 1 até o versículo 5. Se não fosse uma igreja problemática, não tivesse alguns problemas, Paulo não precisaria exortar isso aqui, ó. Versículos de 1 até o 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas façam por humildade, considerando cada um os outros o quê? Superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Se não fosse uma igreja que não tivesse alguns problemas, Paulo não precisaria exortar dessa maneira, mas tinha os seus problemas também, porque também tem uma visão errada do mundo, que a igreja não tem problema. Aí uma pessoa visita, uma pessoa chega, se torna membro da igreja e começa a observar algumas falhas, e aí desviam, muitas pessoas desviam, porque dizem assim: eu busquei a igreja porque eu achei que era um lugar perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para você: igreja não é lugar de pessoas sadias. Jesus instituiu a igreja para acolher os doentes. Eu, você, todos nós estávamos doentes por conta do pecado, e Jesus instituiu a igreja para acolher os doentes. Agora imagine, eu já falei isso aqui uma vez, imagine a igreja como uma grande arca. Lembre da arca de Noé, onde os animais e Noé e sua família estavam todos seguros dentro da arca. A Bíblia fala que o Senhor fechou a porta por fora, para não dar oportunidade a Noé de abrir a porta da arca. Imagine a igreja como uma arca. Numa arca tem gato, cachorro, boi, vaca e por aí vai. Cada um com a sua particularidade. Ninguém igual a ninguém. Mas o que nos deixa seguros é que o que nos deixa fortalecidos é que estamos seguros nessa arca. Então, quando Paulo ele escreve aos cristãos em Filipos, não é porque eles eram perfeitos. Quando ele diz que vocês são meus amados, ele quer dizer: vocês são amados também do Senhor. Mas mesmo, apesar dessas falhas, Paulo ainda amava aqueles cristãos de maneira pacífica e corrigia, porque quem ama, corrige. Quem ama, exorta. E ele chamava esses cristãos de amados. No versículo 12, por exemplo, você vê: amados meus. Capítulo 4, versículo 1, você vai encontrar isso. Capítulo 4, versículo 1.
Portanto, meus irmãos, o quê? Amados e muito saudosos. Então Paulo está dizendo que a testemunha dele era Deus, que ele tinha saudade daqueles irmãos, que ele orava por aqueles irmãos, que ele exortava aqueles irmãos a viver uma vida em santificação ao Senhor. Terceira frase importante nesse versículo: como sempre obedecestes. Paulo está dizendo: entendam o valor da obediência. Obediência é uma característica para aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor. Quem ama de coração ao Senhor é obediente. Hoje o que mais se vê no mundo são crentes desobedientes. Crentes que não estão aí para nada, nem para ninguém. Ah, ninguém manda em mim, eu faço assim mesmo, eu penso dessa forma, eu externo aquilo que eu penso, mas não obedecem ao Senhor. Aí é que entra o grupo de falsos moralistas. É como na política, irmãos. Olha, política, nem todo mundo é ruim. Nem todo mundo é ruim. Tem lá um grupo de pessoas que são ruins mesmo. Mas tem um grupo de pessoas que são sinceras, são dedicadas naquilo, até porque é Deus que estabelece autoridade sobre as nossas vidas. E Deus coloca políticos honestos lá também. Na igreja não é diferente. Tem aqueles cristãos que não são obedientes, são insubordinados. E aí quando erram, quando você vai chamar atenção porque é irmão, e aí pensa: poxa, eu sou obediente ao Senhor. A Bíblia fala que se eu vir ao meu irmão em pecado, eu tenho que ir até ele. Aí quando você vai até ele, ele diz assim: ó, sai daqui, não venha não, não quero ouvir não. Mas meu irmão, você está errando, não venha não encoste não, porque são desobedientes. Mas Paulo está dizendo: entendam o valor da obediência. Os filipenses, eles não eram exceção. Essa palavrinha aí, traduzida, significa literalmente, achei interessante, atender a porta. O obedecer nesse versículo aqui é atender a porta, ou seja, você está pronto para fazer aquilo que você ouviu. Você ouviu o ensino do Senhor e esteja pronto para fazer aquilo que Ele manda, como um abrir de porta. Essa é a ideia que Paulo está trazendo para os filipenses. Estão ouvindo a palavra do Senhor? Obedeçam. Quarta frase importante nesse versículo, Filipenses 2,12: não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está fazendo-nos lembrar dos recursos e das responsabilidades que eles têm. Os cristãos em Filipos eram obedientes, alguns eram obedientes, quando Paulo estava com eles. Mas Paulo queria ter a convicção de, quando ele estava fora, que eles continuariam obedientes. Uma vez, certa vez, não faz muito tempo, eu fui exortar um irmão, uma irmã, perdão, ela não gostou muito não, porque ela olhou no boletim e ela viu assim, ó, pegou o boletim na minha frente, poxa, o senhor não vai pregar aqui hoje à noite? Aí eu disse: não. Aí eu não vou para a igreja hoje de noite não. Aí eu disse assim: pera lá, minha irmã, você está vindo para a igreja por causa de mim? Não, pastor, sabe como é, né? Porque eu gosto. Não, irmã, em nome de Jesus, tire isso. Tire isso da sua cabeça. Você tem que buscar a igreja para ouvir a voz do Senhor, independente de quem esteja falando. Quem Deus colocar para falar é porque vai trazer a voz do Senhor para a sua vida. Não olhe para o homem não, porque o homem cai. Não, pastor, não é isso que eu quis dizer. Não, meu irmão, você vai fazer assim: eu não vou estar pregando hoje à noite aqui não. Você vai orar por mim, mas você vem para a igreja em nome de Jesus. Você vai adorar o Senhor. Deus vai falar com você. Aí não gosta, aí fecha. Estou elogiando o pastor, ainda acho. Eu não estou buscando elogio não. Misericórdia. A minha recompensa está na glória. Quero ser reconhecido aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala, João disse: importa que ele cresça e eu diminua. O seu foco em obediência a Deus não é porque pastor Marcelo está falando, porque irmão Railton está falando, diácono Fernando está falando. Não é nada disso. Você deve obedecer a Deus porque as Escrituras mostram que você deve obedecer. Paulo estava preocupado com isso e ele disse: entendam que vocês têm todos os recursos para obedecer, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência.
Muito cuidado com isso, irmãos. Os cristãos lá em Filipos eram obedientes quando Paulo estava com eles, alguns deles. Mas Paulo queria que eles fossem ainda mais obedientes quando Paulo estava fora. Era o tempo deles internalizarem esse ensino e continuarem a buscar a santidade de Deus, independente da presença de Paulo ou não. Lembra que Paulo repreende aos cristãos em Coríntios? Eu chego na igreja, Coríntios capítulo 3. Eu não pude falar a vocês como a espirituais, porque vocês são carnais. Porque tem um grupo que só vai para as reuniões quando Pedro está lá. Tem outro grupo que só vai para as reuniões quando Apolo está lá. E Paulo disse: irmãos, entendam uma coisa. Pedro planta, Apolo rega, quem dá o crescimento é Deus. Obedeçam a Deus. Olhem para Deus. Paulo disse: irmãos, quando eu vim ter convosco, anunciar as grandezas de Deus, não fiz concertação de linguagem, para que a vossa fé não repousasse sobre a sabedoria deste pobre homem. E aí ele vai falando. Ele diz: antes eu vim falar a vocês pelo poder, pelo Espírito, para que a fé de vocês repousasse no fundamento seguro. Busquem a santidade, se esforcem para isso, é responsabilidade minha e sua. E por fim, a última frase desse versículo, que deve chamar a minha e a sua atenção, é para buscar essa santidade com temor e o quê? Tremor. Paulo está alertando aqui para as consequências do pecado. Claro, Deus ele é paciente, Ele perdoa os pecados dos filhos, mas o pecado inevitavelmente vai trazer consequência para a sua vida. Se você continuar na prática do pecado, vem consequência na sua vida. Você tem que temer e tremer diante disso. Se você deseja seguir uma vida que agrade a Deus, se você entregou um dia a sua vida a Jesus, pessoas novas aqui receberam certificado de batismo, vocês que são novos na fé, receberam certificado, se esforcem, mas se esforcem. Satanás vai fazer de tudo para que você se desvie dos caminhos do Senhor, mas temam a Deus, tremam diante de Deus, obedeçam ao Senhor, desenvolva a sua santificação, porque se você pecar, a Bíblia fala: a alma que pecar, essa morrerá. Pecado traz consequência, meu irmão e irmã. Se você entregou sua vida a Jesus publicamente, se esforce também publicamente nesse processo de santificação. Por isso que nós devemos andar em santidade com todo temor e tremor. Esse tipo de temor aí é o temor de pecar, é o temor de confiar na sua própria força. Desenvolva a sua salvação. Se você quer agradar ao Senhor cada vez mais na sua caminhada cristã, se separe dos padrões do mundo. Você está no mundo, eu estou no mundo. Vamos continuar vivendo nesse mundo até Jesus voltar ou nos levar. Mas Jesus disse: eles estão no mundo, Pai, mas eles não são desse mundo. Não haja como se você fosse desse mundo. Se esforce para ser diferente. Você é normal, também não vem agir de maneira anormal, como algumas pessoas pensam, que porque é cristão, eu tenho que me vestir todo engomadinho, eu tenho que andar sempre com a Bíblia debaixo do braço, eu tenho que falar sempre só Bíblia, Bíblia, Bíblia. Não, você é normal, mas você é normal e é diferente do mundo. Haja como um cristão que professa a fé em Jesus. Jesus veio, Jesus agiu de maneira diferente e rompeu todos os padrões desse mundo. E a Bíblia nos chama para sermos imitadores de Jesus. Versículo 12 é apenas a nossa parte nesse processo de santificação. Semana que vem, versículo 13, a parte de Deus. O que é que cabe a Deus nesse processo de santificação? A minha oração é para que você continue firme nesses caminhos. Ser cristão não é fácil. Jesus nunca iludiu ninguém. Ser cristão não é fácil. É fácil para aqueles que não querem ser santificados. Aí é muito fácil. Mas para aquele que luta, para aquele que se esforça por adorar a Deus, para esse não é fácil. É muita luta. A minha oração é para que você se esforce nessa caminhada. Você que conhece a Jesus. E eu quero orar por você nessa noite. Pai, louvado seja o teu maravilhoso nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina de maneira clara, muito clara, a viver uma vida que agrade ao Senhor. Obrigado porque a tua palavra ela é viva. Nós podemos acompanhar e olhar para as Escrituras e saber que é o Senhor quem está falando conosco. Nos ensina, meu Deus, dia após dia. Nos dá força, Senhor, porque este mundo é mau. O Senhor disse que esse mundo jaz no maligno. Por nós mesmos não temos força, Senhor.
para andar de maneira digna do Senhor. Por isso nós clamamos a Ti uma força sobrenatural para viver nesse processo de santificação, Senhor, a qual o Senhor requer de cada um de nós. Ensina aqueles que são novos na caminhada cristã, aqueles que já têm um bom tempo nessa caminhada cristã, mas por uma razão ou outra deixaram de se preocupar com a santificação. Oh meu Deus, devolve a alegria da salvação dessas pessoas, meu Deus, porque o Senhor está voltando, e importa que o Senhor volte enquanto o teu povo se esforçando e trabalhando por Ti, Senhor. Meu Deus, é verdade também que tem aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, aqueles que ainda não decidiram diante do Senhor entregar a vida a Jesus. Eu te peço, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nessa oportunidade que o Senhor está dando, que se há alguém nessa noite que possa entregar a vida a Jesus, é o melhor que tem a fazer, Senhor. Quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós estamos declarando para o Senhor que nós não somos dignos de tocar a nossa vida, mas que o Senhor pode fazer. Então, meu Pai, se há alguém nessa noite que ainda não fez essa entrega, que o Senhor toque nesse coração nessa noite, e que essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa criança, jovem, não saia, Senhor, por aquela porta sem fazer essa decisão pública diante do Senhor. Ó meu Pai, a Tua palavra fala que aqueles que negam ao Senhor diante dos homens, naquele dia o Senhor irá negá-los diante do seu Pai, e vai ser um momento de muita dor. A Bíblia fala que haverá ranger de dentes, Senhor. Imaginem, Senhor, a nossa dor, a dor das pessoas que estarão longe, quando tentarem entregar a vida e não haver mais tempo. É por isso que nós te pedimos, Senhor, que o tempo da salvação seja hoje. É bem verdade que é o Senhor quem toca cada coração. Por isso que nós dependemos do Senhor e oramos em nome de Jesus.